Mais uma vez, boa noite. Nós vamos começar o estudo do capítulo 19 essa noite. A fé transporta montanhas. Estudaremos o item 1 a 5 essa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema que nós vamos estudar hoje, especialmente esses 5 itens primeiros aí, é intitulado como Poder da Fé. Então a gente vai estar lendo algumas passagens ali, esses itens, e a gente vai discutindo, vai conversando, e a gente vai trabalhando um pouco o que está ali no Evangelho. O que está em itálico é a passagem ali dos Evangelhos, e o que não está em itálico são os comentários de Kardec. Então, vamos lá, ele traz essa passagem aí, evangélica. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó, raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada ao mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está escrito em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Então ele traz ali a nossa pouca fé e essa frase emblemática, que a fé transporta montanhas, que é o tema do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele conversa com seus discípulos que não conseguiram curar uma pessoa que chegou pedindo socorro, e Jesus ali se surpreende, pergunta, faz esse questionamento: até quando terei que ficar junto de vocês e tudo mais, Então, traz a questão da fé para a gente, porque ele fala, encabeçando esse capítulo, falando sobre o poder da fé relacionada à cura. Lá no final desses itens, que ele retoma a questão da cura. Mas a nossa fé não está limitada apenas à cura, segundo esses itens do Evangelho. Não é apenas vinculada a curar alguém que nós devemos trabalhar e submeter a nossa fé e acreditar. Não apenas em relação à cura. E aí Kardec faz os seus comentários. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais, que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas, aqui, é unicamente o sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as existências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Kardec sempre traz para a gente o entendimento que devemos ter em relação à moral, a nossa transformação moral. Penso até que, na condição que a gente se encontra, de sofrimentos, de inúmeras pessoas com depressão, que convivem conosco, talvez seja perda de tempo, nesse momento, a gente se ater a questões técnicas da fé, da cura, de como isso se processa dentro do nosso corpo, dentro da alma, dentro do espírito. Ele traz ali, Kardec coloca isso para a gente, em 1860, que nós devemos sempre ter um entendimento da lógica cristã relacionada à nossa transformação moral, à nossa reforma interior, à nossa reforma íntima. E ele fala ali que essa nossa fé precisa ser exercitada, essa montanha que Jesus fala que a nossa fé consegue transportar, ela está relacionada à nossa transformação moral. Porque talvez transpor uma montanha, hoje talvez já não seja mistério com a nossa tecnologia. Nós transportamos montanhas. Nos Emirados Árabes, eles constroem ilhas artificiais.
A Serra Pelada foi transformada, era uma montanha, não era? Virou um buraco. Então hoje, para a gente tirar uma montanha de um lugar e colocar em outro, talvez não seja mais impossível de se acreditar. Agora, a nossa transformação moral, as nossas más inclinações são verdadeiras montanhas a serem retiradas. Porque é difícil demais. As nossas má tendências nos pegam de supetão. Sem a gente pensar, ela vai e nos assola, ela nos envolve e a gente, por vezes, a gente não consegue transportar essa montanha interior. Ou seja, é uma tonelada, milhares de toneladas dentro da gente mesmo. Então, se eu tivesse muito dinheiro, se a gente se juntar, a gente consegue transportar uma montanha. Aliás, aqui nós estamos em cima de uma montanha que foi transportada, porque aqui era um terreno totalmente acidentado. E nós transportamos uma montanha aqui do lado, que foi o aterro que foi retirado aí de várias construções. Nós pedimos e colocamos mais de 100 caminhões de aterro aqui. Então nós transportamos uma montanha. Estamos em cima de uma, por exemplo. Então para a gente, transportar montanhas materiais talvez não seja mais mistério, mas transformar a nossa realidade interior para uma realidade mais espiritualizada, esse que é o problema. Quanto mais a gente estuda e se aproxima da verdade, se é que a gente pode dizer que é verdade, da verdade espiritual, da realidade em que vivem os espíritos que já voltaram através das suas psicografias, através da mediunidade, e contaram a sua história para a gente aqui, a gente percebe o tanto que é difícil a gente se melhorar, e o quanto que existe o sofrimento do lado de lá quando a gente está aqui na matéria, ou seja, vivos, encarnados, bonitinhos, a gente não consegue se melhorar e a gente sofre as consequências drásticas lá do outro lado. Às vezes a gente colhe as consequências aqui na matéria também, às vezes não. É fato que a gente colhe muitas das nossas dívidas aqui na matéria. Mas do outro lado, que isso se descortina. A Laura, que é a mãe de Lísias, que ajudou André Luiz, aliás, André Luiz, quando ficou em nosso lar, hospedado nos seus primeiros dias, ele ficou na casa da senhora Laura. A Laura conta no nosso lar que ela só teve acesso às últimas 300 anos anteriores da sua vida, de suas encarnações. Antes disso, não liberaram os arquivos para ela, porque senão ela iria entrar, talvez, em desequilíbrio, né, com a própria realidade, vendo o que ela mesma fez. Então, quando, por exemplo, André Luiz, que é o nosso repórter do mundo espiritual, conta que a gente tem acesso a nossa realidade, é mostrada para a gente o porquê que a gente se encontra naquele quadro. André Luiz, quando ele desencarnou, e ele estava nesse período no umbral, os espíritos que ali estavam com ele no Vale dos Suicidas ficavam chamando ele de suicida, e ele não entendia. Ele chegou em nosso lar revoltado, falou: como estão me chamando de suicida? Veja bem, eu morri na mesa de cirurgia, estava lá, né, eu estava doente, eu tinha um problema gástrico e tudo mais. E aí que foi descortinado para ele, caiu o véu, ele teve acesso a ver que toda a vida dele, pelo menos fala no livro daquela vida presente, da última encarnação dele, que teve seus desregramentos, tanto no âmbito dos vícios morais, vícios materiais, né? E ali acarretou um suicídio indireto para ele. E aí sim são as montanhas que são difíceis da gente transportar. As nossas más inclinações. O nosso apego, seja a bens materiais, ou seja a pessoas, a situações, a status, enfim. Isso daí é difícil demais da gente se desprender. São as nossas verdadeiras montanhas. Né, ó. Ele escreve ali, ó. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Essas são as montanhas. Como é difícil a gente ingressar em uma melhoria interior? É muito difícil. Muito difícil. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são sempre montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade.
todos nós devemos trabalhar pelo progresso da humanidade. Então, essas mazelas ali, ó, interesse material, egoísmo, paixões orgulhosas, cegueira do fanatismo, são as nossas barreiras. Tudo isso é que impede o progresso da humanidade. É ou não é? Kardec está falando isso, gente. Aí, do meu ponto de vista, a gente precisa construir situações que a gente caminhe no sentido inverso do nosso interesse material. Como que eu vou... por exemplo, pode haver inúmeras outras maneiras, mas uma, do meu ponto de vista, que nos ajuda ao nosso interesse material é fazendo caridade, talvez. Doando as nossas coisas, ajudando instituições, assim como essa e tantas outras, sem interesse material. Para que assim a gente consiga se desprender um pouco para a gente... Essas situações provocarão reflexões que vão nos ajudar a transportar as nossas montanhas espirituais, as nossas barreiras espirituais. Situações como essa. Voluntários que trabalham em hospitais, por exemplo. As pessoas falam que nos últimos instantes da nossa vida a gente tem reflexões profundas da nossa vida. Reflexões profundas. E existem grupos que trabalham com pessoas que estão hospitalizadas. E existem grupos que trabalham com pessoas que estão em fase terminal. E aí, talvez, eu que esteja sadio, vocês que estejam também, né, gozando de saúde, podendo estar perto de alguém que não tem esse quadro de saúde, talvez nós tenhamos essas reflexões antes. Essas reflexões nos ajudarão a transportar as nossas montanhas interiores. Preconceitos, interesses, egoísmo, orgulho, paixões, né? Então são situações que vão colaborar para a gente, né? Vivências. A fé robusta dá a perseverança. Olha só o poder da fé, né? Aqui o título desses itens, o poder da fé. A fé robusta, ou seja, aquela fé fortalecida, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Olha que lindo isso. Quando a gente acredita em tal coisa, quando nós temos plena fé, o pessoal do direito que usa isso, né? Dou fé, né? Sobre tal situação, aquilo fortalece demais, porque a gente sabe que dá certo. Porque a fé é uma plena confiança no resultado. Plena confiança no resultado. Então, aquilo ali, ó, dá energia pra gente. Olha que fantástico, né? E aí depois eu já vou falar sobre a fé, né, que a gente precisa alcançar, né, que é a fé em Deus, no meu ponto de vista. A energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza. Ah, eu acredito, mas mais ou menos. Hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então assim, você já não sabe se vai dar certo, e isso vai comprometer toda a sua caminhada. Nossa caminhada, né? No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, né? Então foi aquilo que a gente falou. Tem um objetivo, você tem confiança que aquilo vai dar certo, também se aplica a esse termo, fé. Esse pensamento, essa certeza, que vai dar certo, né? Eu coloquei um túnel ali, né? Porque a gente sabe, quando você conhece o final, sabe onde que você está indo, se acredita que vai dar certo, aquilo não precisa ser necessariamente o termo fé ser utilizado para a função de curar. Viu como que Kardec traz outras interpretações morais para a gente, né? Não apenas aquela vinculada à cura, ao fenômeno da cura. Então, entende-se a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo. De modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com tal segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas.
Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando as pessoas têm fé que vai dar certo determinadas coisas, elas são factíveis, são construídas e concretizadas. Construídas e concretizadas. Uma vez eu estava fazendo a vibração com o seu Eliseu, que vocês conhecem. O seu Eliseu ajudou a fundar essa casa aqui também. E nós estávamos fazendo uma vibração lá na cirurgia espiritual. Ficam 24 horas pessoas vibrando, né? A vibração é uma salinha que a gente tem lá na saúde, no ambulatório médico, na cirurgia. E ficam revezando trabalhadores lá, fazendo leitura de livro de mensagem e prece. Leitura e prece. 24 horas. Tem uma escala que a gente preenche lá para fazer a vibração. E numa dessas vibrações, o seu Eliseu falou assim, olha, você vê que é o poder que existe na atitude das pessoas, que a gente talvez não desconheça. Ele contando pra gente o surgimento daquela casa espírita, que é a maior casa espírita de Mato Grosso, Vantuí de Freitas, que a gente realiza lá a cirurgia espiritual. Ele falando que o Vantuí de Freitas saiu da iniciativa de 2, 3 pessoas. Precisamente 4 pessoas, né? Foi o Dr. Márcio, o Jones, a Teluíra e mais uma senhora lá, que eu não sei o nome dela. Né, Enildo? Enildo também lembra dessa parte. E a perseverança dessas pessoas, a fé que eles tinham que ia acontecer e dar certo, é inacreditável. Porque em 30 anos eles têm uma escola de ensino fundamental, do jardim ao 9º ano, com educação gratuita, né, que já formou aí mais de 4.000 alunos. Hoje eles têm 250 alunos. Tem uma casa espírita com inúmeras atividades, que atende mais de 1.000 pessoas por semana. Agora, nesse momento aqui, que a gente está aqui nessa palestra, tem 600, 700 pessoas lá assistindo a palestra deles. Da iniciativa de 2, 3 pessoas. Veja bem, 2, 3 pessoas, era isso que a gente estava conversando na vibração. 2, 3 pessoas transformam a realidade de uma cidade, gente. Transformam a realidade de um estado. Que hoje nós temos uma das maiores casas espíritas do Brasil. 2, 3 pessoas acreditaram, tiveram fé, né? Confiança no cumprimento de uma coisa. Impressionante isso, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. Dá certo. Não tem para onde correr, dá certo, né? Então a pessoa que acredita, sabe que vai dar certo, então ela tem paciência, aguarda, né? A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e duvida de si mesmo. Uma amiga nossa que ela está em sérios dilemas com sua filha, uma jovem adolescente que insistentemente está tentando suicídio. Isso falando de agora, coisa assim que está recorrente aí. É um dilema muito profundo que ela vive, muito profundo. E eu posso fazer ideia, porque eu sou pai, né? Então, eu posso fazer ideia do dilema que essa nossa irmã passa, né? Que as duas passam, né? Que toda a família passa. Mas a única coisa que eu consigo falar para ela é fé e esperança, porque um dia estaremos de novo na casa do Pai, todo mundo reunido. O desespero, talvez, não venha a somar nessa situação. Eu estou desesperado e tal, eu preciso tomar uma atitude assim, assado, uma violência, sei lá. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou falando, sabe? Mas a fé que a gente precisa ter, essa confiança, que a gente gravita para Deus, é uma força que nos atrai. Essa jovem, essa nossa irmãzinha adolescente, talvez, por inúmeras situações, é isso que ela queira nesse momento, mas é nesse momento. É nesse momento.
ela não vai ficar presa nessa situação pela eternidade. Sabe o que eu estou falando? Sabe por quê? Eu estou falando isso para vocês e acredito que vocês consigam me compreender, porque eu tenho fé que tudo isso passa. Tudo isso passa. Uma hora o universo entrará em perfeição e nós estaremos na perfeição de Deus. Agora, paciência, porque o tempo, nós estamos presos nisso que se chama tempo. Tempo, gente, tempo. A gente não sabe lidar com o tempo, nós somos igual criança. Quer ter a coisa que é agora. Né? E eu percebo, posso estar completamente equivocado. Completamente equivocado. Mas o que eu percebo hoje, e posso mudar de opinião daqui 15 minutos, é que eu percebo que muitas vezes o comportamento suicida, que é, no meu ponto de vista, um vício, né? A pessoa tem esse vício de retirar a própria vida, talvez qualquer insatisfação na vida, a pessoa busca esse recurso, não quer mais. Sabe aquele nosso amigo, qualquer coisa ele sai do grupo? Do WhatsApp? Então, talvez essa pessoa que não consiga administrar as frustrações, o não, queira sair da vida. Só que é um ledo engano, porque não tem como sair da vida, gente. Não tem mais como sair da vida. O espírito não morre. Não tem como, sabe? Está errado. Eu falo isso com fé e certeza, porque eu acredito muito, e posso também, sei lá, mudar de ideia, mas acredito profundamente que nós somos eternos. E que morrer, assim como diria aquela canção lá, morrer não é o fim. Né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Foi isso que Jesus falava, né? Então, eu acredito nisso. Então, talvez essa nossa impaciência seja falta de fé. De ver, no fundo, o túnel, sabe para onde que a gente está indo. Está vendo a importância da doutrina espírita, de esclarecer? Não estou falando que quem seja espírita que está livre da depressão e do suicídio. Mas que ajuda, ajuda. Porque a gente começa a enxergar qual é o nosso destino. Ora, nosso destino é Deus, é a perfeição. Passe o tempo que passar, estaremos com Ele. Passe os sofrimentos que passarmos, estaremos um dia com Ele. Essa é a certeza. E aí, quando nós temos a fé, eu coloquei uma imagem belíssima, né, diga-se de passagem ali, de Maria, né, uma retratação mais linda, uma das mais bonitas, né, mais reais que eu já vi, de Maria. Que em momento algum no Evangelho a gente tem relatos, nem no Evangelho, nem na doutrina espírita, de Maria se desesperando e impaciente. Fantástico, né? Fantástico. Porque é fé, certeza do propósito dela, das coisas que ela acreditava. É preciso não confundir a fé com a presunção. Eu tenho certeza que eu vou pegar esse bilhete aqui da Mega Sena, da virada, né, que está chegando aí. Tenho certeza, tenho fé que eu vou ganhar. Talvez isso não seja fé, talvez seja presunção. Olha o que ele fala. A verdadeira fé se alia à humildade. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. A gente agora há pouco estava falando aí da frustração, do fracasso, né? Talvez esse fracasso, essa frustração, seja, né, a colheita do plantio de orgulho. Plantamos orgulho lá atrás. Orgulho, eu posso isso, posso aquilo e tal. Daí quando não se realiza, a gente se frustra. Então plantei orgulho, colhi frustração, decepção.
O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Aí, Kardec retoma ao poder da cura. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura, e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios. E, no entanto, são apenas efeitos de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é porque não tinhais fé. Então, aí ele retoma com o pensamento de Jesus, falando que os seus discípulos não acreditavam no poder, né? No poder da fé. Que é assim que é nossa reflexão de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Fala, Romeu. Você falou das 4 pessoas que tiveram a fé, né? E criaram uma coisa, né? Eu estava falando com um Marco que hoje é distante, né? Chegar e naquela época era muito longe. Então, assim, o contexto, né? Certeza deles, a fé, lógico, parado. Exatamente. Exatamente. É uma época muito mais difícil, sem asfalto, sem energia, sem nada. A gente conversa sobre isso, Romeu, quando a gente vai fazer a Rota Paulo de Tarso, essa que nós realizamos aí. A gente realiza isso no movimento espírita para abrir novas casas espíritas, né? E no final de semana retrasado, nós fomos para Juína, Castanheira e Brasnorte, né? No final de semana passado fomos só para Juína, né? E a gente fala que hoje em dia é muito mais fácil. Na época de Paulo, ele ia a pé. Ele ia de navio, de barco, no lombo de mula, né? E hoje não, nós fomos para Juína no ar-condicionado, de carro. E tinha um centro do lado da sua casa. Oi? Aquele vídeo seu. Tinha um centro ali do lado da minha Sim. casa. Onde que eu morei lá, tinha um centro a 200 metros da minha casa, né? Em Juína. E hoje as coisas são muito mais... Para a gente desempenhar isso, a nossa fé, a nossa esperança, acredito que a gente tenha muito mais munição. Muito mais munição, né? Hoje a gente não é apedrejado, essa casa não foi incendiada só uma vez, né? Para quem lembra disso, né? Botaram fogo aqui uma vez. Você lembra, Carlos? Você não lembra? Botaram fogo, quando era só a cozinha aqui. Aí, mas hoje isso não acontece mais. Então, assim, a gente tem mais munição, né? Agora, nós temos as nossas montanhas interior, né? Essa que é o problema. Aí quando a gente tem fé que vai dar certo, essa nossa fé vai nos encher de energia, que foi falado ali. Cheia de energia, porque dá certo. A gente chega para falar sobre as outras casas espíritas, a gente fala na certeza porque a gente sabe que deu certo, meu kids. Nós estamos embaixo de um teto que deu certo. Fato. Fato. Então é fé, né? Fé pura. É isso. Vamos fazer nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer pela oportunidade, mais uma vez, termos o bálsamo do Evangelho. Que possamos, Senhor, estar munidos de esperança, de fé, confiança, que estamos no caminho certo. Que nessa trilha que nos leva de volta a Deus, só nos resta escolher caminhar ou ficarmos ainda estacionados, admirando, perdendo o nosso tempo, mas que sabemos que já estamos nesse caminho, nessa trilha, nessa estrada, e que possamos ter fé e esperança para vislumbrar esse nosso futuro e assim cada vez mais termos energias para transportar as nossas dificuldades, as nossas montanhas interiores, e assim continuarmos nessa caminhada. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja.